Sexta-feira, né? Chamada Sexta-feira da Paixão, onde se comemora onde Cristo foi morto na cruz, derramou sangue para perdoar os pecados de muitas pessoas. E que bom que você acredita nisso, né? Legal, que eu também acredito. Mas aí eu quero fazer uma pergunta para você. Você de fato acredita que Jesus morreu na cruz, ressuscitou? E aí eu pergunto, se você acredita mesmo, por que você não é salvo? Aí você vai me indagar, mas você está falando isso, você não é Deus, você não é juízo? Claro que eu não sou. Eu simplesmente conheço as Escrituras. E a própria palavra do Senhor deixa claro por que me chama Senhor, Senhor e não faz o que eu digo. Eu sei que nessa sexta-feira muitas pessoas estão se embriagando. E o ser humano necessita tanto de conhecer as Escrituras, porque eu lembro, antes de eu conhecer as Escrituras, eu embriagava nesse dia e não comia carne vermelha, né? Aí eu pergunto, o camarada cheirava cocaína, bebia, fazia tudo errado e eu esperava dali meia-noite para começar a comer carne. Então isso é a negligência dos nossos, eu posso falar os nossos pais carnais ou até mesmo os pais espirituais que ensinavam essas coisas erradas. Agora hoje as pessoas não têm esses problemas. Hoje as pessoas, o grande problema das pessoas é que elas estão dentro de igrejas que têm Bíblia, a Bíblia são abertas, são lidas, e as pessoas não têm certeza da salvação. Mas eu quero ser breve aqui para dizer para você se entender porque que você não é salvo. Porque eu quero citar dois dos apóstolos para você descobrir com qual deles que você parece, se é com Judas Iscariote, se é com Pedro. Porque Pedro pertencia à salvação, Judas pertencia a emprego. Então nós temos hoje, infelizmente, alguns líderes que estão liderando as igrejas, eles simplesmente têm um emprego. Mas você que não é líder, você que é um cidadão comum, que visita algumas denominações onde procura Cristo, procura salvação, você precisa conhecer as Escrituras, examinar as Escrituras e fazer uma análise na sua vida. Por exemplo, Judas, ele era seguidor de Jesus, mas Judas era o tesoureiro e ele seguia Jesus por causa do dinheiro. Agora o Pedro não, Pedro com todas as suas negligências, Pedro queria de fato o Senhor Jesus. Eu cito algumas situações para você entender que de fato Pedro queria Deus, queria Jesus. Aquela situação quando Jesus quis lavar os pés dele, ele falou, Senhor, se eu não lavo os meus pés, aí Jesus disse para ele, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí ele disse, Senhor, não só os pés, mas o corpo inteiro. Jesus falou, para quem está limpo precisa lavar só os pés. Aí Jesus ainda fala, nem todos, quer dizer, o Judas não estava limpo. Então alguns falam assim, mas Judas poderia ter arrependido. Eu não sei. Eu sei que Judas, ele era empregado, ele não era apóstolo, ele só tinha o nome de apóstolo, como alguns apóstolos estão hoje com o nome de apóstolo, mas eles são empregados, eles vivem para receber aquilo que através do nome de Cristo eles conseguem. Mas eu não quero focar nisso. Eu quero que você entenda que a salvação é real. Jesus de fato derramou sangue na cruz para salvar você, para perdoar os meus pecados, os seus pecados, porque todos nós somos pecadores. A Bíblia diz lá no Salmo 51 que em pecado me concebeu minha mãe. Então nós já nascemos em pecado, somos descendentes de Adão, porque por causa da desobediência de Adão, todos nós somos condenados. E para nós livrar dessa condenação, só o sangue de Cristo que foi derramado nesse dia. E se você ainda não tem essa certeza da salvação, é porque eu estou falando para pessoas que estão dentro de igrejas chamadas evangélicas, pessoas que estão lá e não são salvas, porque elas têm que descobrir por elas mesmas se elas são parecidas com Judas ou elas são parecidas com Pedro. E Judas aparece ali só falando de dinheiro. Judas repreende uma mulher que
espejou um perfume caro na cabeça do Senhor Jesus, e ele disse que aquele dinheiro servia para dar aos pobres, mas a Bíblia diz que ele disse aquilo não porque ele tinha amor pelos pobres, mas porque ele carregava a bolsa das ofertas e roubava. Isso está lá no Evangelho de João, no capítulo 12, no versículo 6. E mais na frente eles oferecem ele dinheiro. Ele recebeu 30 moedas para entregar ao Senhor Jesus. E o apóstolo Pedro não, ele sempre diz, quando Jesus disse ali no João 5, se eu não me engano, ou 6, que Jesus fala para eles: vocês não querem ir embora também não? Pedro fala: não, Senhor, para onde nós vamos? Só o Senhor tem a salvação. Então tá, de fato, se você quer descobrir por que você não é salvo, é porque você ainda é um Judas, que se você estiver buscando seus interesses próprios, você não tem a vida eterna. No Evangelho de Mateus capítulo 10, versículo 39, Jesus fala assim: se você não esquecer os seus próprios interesses, você nunca terá a vida eterna. O Evangelho tem milhares de pessoas no Brasil que são chamadas cristãos, mas uma boa parte elas não são salvas. Isso é a verdade. Porque pessoas que imitam Judas Iscariotes não são salvas, elas estão buscando os interesses próprios. Então você precisa entender, Judas e Pedro, você parece com Judas ou com Pedro? E aí é fácil você saber por que você não é salvo, mas a salvação é real. Esse dia que eles comemoram hoje é verdade. Jesus morreu na cruz para salvar eu e você. Mas você precisa seguir o Senhor Jesus. Você precisa renunciar a si mesmo. A Bíblia diz: quem não deixa pai, deixa mãe, deixa filho, mulher, por causa de mim, não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e não segue mim, não pode ser meu discípulo. Mas essa questão de deixar pai, filho, mãe, mulheres, isso aí não é largar não, é você deixar o caminho que eles andam e seguir o Senhor Jesus. Se eles seguirem você, vai todo mundo para o céu, se não, a salvação é individual. Mas você precisa examinar as escrituras, que você vai descobrir quem é Judas e quem é Pedro. Aí você vai ver. O meu título dessa mensagem é esse: Pedro e Judas, um salvo e um condenado. E aí você vai entender por que você não é salvo. Infelizmente as igrejas estão cheias de Judas. Não aquele Judas que tem 2 Judas na Bíblia, mas eu estou falando do Judas Iscariotes. E aqueles que estão interessados em ganhar dinheiro é Judas Iscariotes. É por isso que as igrejas estão cheias e os escândalos também estão cheios. E que Deus abençoe o seu restante de dia e que você de fato possa entender o que é uma sexta-feira santa. Quem precisa ser santo é eu e você. O que é ser santo? Ser santo é você procurar não pecar. Mas pecar, você e eu vai pecar. Mas aqueles pecados que nós temos condições de deixar. Primeiro, a Bíblia diz: ama o Senhor teu Deus com todas as suas forças, com todos os seus pensamentos. Ama o teu próximo como a ti mesmo, que não é fácil. Amar quem ama a gente é muito fácil. Agora, principalmente aquelas pessoas que nos roubam, que nos caluniam, é difícil, mas tem que deixar quieto. Então aí vem a bebida, vem a droga, vem a mentira, vem o roubo, vem a prostituição, vem as traições. Então são essas coisas que um salvo deixa isso e luta e vence sim. Porque quem vence é só quem é nascido do Espírito. Porque quem vence a carne é só o Espírito Santo. Porque a carne é forte. A Bíblia diz que o Espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Então é uma luta grande. Mas você precisa entender. Você é Judas ou você é o Pedrão? Pedrão, se você for conferir Atos, aí o Pedrão, quando o Espírito Santo habita nele, Pedrão para de dar problema. E aí é só glória, é só bênção. E que Deus tenha misericórdia de nós, que nós sejamos livres desse mundo. E cada dia mais possamos estar esperando a volta do Senhor Jesus. Seja a volta dele, seja a morte, e nós estamos prontos para subir. Mas não seja Judas Iscariotes, seja Pedro.